consultor na Câmara dos Deputados, Dr. Manuel Moraes, a quem passo a palavra. Saúdo todos os membros da mesa, na pessoa do presidente, ministro relator Luiz Roberto Barroso, saúdo os demais debatedores e todos os presentes, juntamente com os telespectadores que nos assistem na TV Justiça. Alguns afirmam uma laicidade absoluta, como se o Brasil não tivesse o direito de trilhar uma própria construção daquilo que entende soberanamente como sendo uma laicidade atípica no exercício da sua soberania, enquanto outros fazem um resgate histórico, que esse dispositivo ele é protótipo, foi citado pela primeira vez na primeira Constituição Republicana de 1891, ele foi uma reafirmação das liberdades religiosas, porque rompeu com o unitarismo católico. Então, ele é a favor das religiões. Outro detalhe é que as liberdades laicas, elas são garantias do indivíduo frente às ingerências indevidas do Estado. Não são um fortalecimento da mão poderosa do Estado. Às vezes a gente diz que o discurso é neutro. Não há neutralidade. Cada um de nós profere a sua fala de terrenos ideológicos. Às vezes a gente vê discursos tão inflamados do lado do que essa tese aqui chama de laicistas, quanto as alas mais fundamentalistas dos setores religiosos. Aquilo que Karl Jaspers chama de crendice científica. Tudo que vier depois da frase está comprovado cientificamente é uma verdade, quando a ciência ela não se pauta por verdades, mas por modelos. Outro ponto que fundamenta essa tese é que acredita-se que há uma transposição. Aqui eu hoje estive atento desde as 9 da manhã a todas as falas e percebi que falta um detalhe para que coloque em perspectiva todos os discursos. A maioria está fazendo uma defesa de um Estado laico e acredita que há uma transposição automática para uma escola laica. O Estado, ele está em toda a escola pública, mas ele não é a escola toda. A escola é mais do que o Estado. A escola, hoje, na sua autonomia pedagógica conferida pela Constituição e pelas leis, pela LDB, ela tem uma gestão própria, autônoma, ela tem o seu projeto político-pedagógico. Às vezes você vê os laicizantes. Há uma distinção nessa tese entre os movimentos pela laicidade e os movimentos laicizantes, que teriam uma militância com um viés ideológico e que pronunciam, sim, o seu discurso a partir de terrenos ideológicos. Eu queria fazer uma pergunta. Seria proselitismo se a escola ofertasse para o aluno que dela demandasse, a família está fazendo uma demanda à escola, um ensino religioso da sua profissão de fé, aquilo que ela já confessa, ela não está sendo recrutada nem cooptada. Ela apenas quer uma extensão no ambiente da escola, receber o ensino religioso confessional para alguém que já escolheu isso. Isso é proselitismo? Sim. Então, a resposta sim reafirma a existência de dois tipos de famílias que gostariam de ter um ensino religioso. Uma família que tem dinheiro para pagar e vai pagar a Mackenzie, e a outra que não tem e não vai ver o seu direito assegurado. É muito simples, num país com extremas desigualdades como o Brasil, dizer simplesmente, paga uma confessional, se quiser. A gente chama, em pedagogia, de transposição didática ao fenômeno de pegar um conhecimento do mundo e transformá-lo em componente curricular para ser ministrado pelos professores, aprendido pelos alunos e avaliado, saúde entre outros. Gente, um país laico pode oferecer ensino religioso? Não. E se a comunidade quiser? A escola vai se constituir em um corpo totalmente estranho àquela comunidade que era para ela entrar nos muros da escola. É um muro. A laicidade foi construída pelos laicizantes como realmente uma camisa de ferro, que o Brasil tem uma formação federativa diversa da que ocorreu nos Estados Unidos. O ministro dá uma aula nas obras dele, que lá foi por desagregação, ou por agregação e aqui por descentralização, e nós não temos uma federação madura. Esse debate legalmente, hoje, o arcabouço constitucional e legal confere aos sistemas de ensino, na sua autonomia e descentralização, definir.
Esse debate é legítimo. É melhor o confessional, mas quem tem que dizer isso é o sistema de ensino estadual. Hoje, a modalidade confessional não é vedada pela lei. Não é vedada pela Constituição e não é vedada pela LDB, que na sua versão inicial não foi tida como inconstitucional e previa textualmente. Quando foi retirado, foi transferido para os diversos sistemas de ensino, essa decisão. Agora, no Brasil, há uma hipertrofia do ente federal no seu forte dirigismo estatal. A ação de regência é muito lúcida da abertura do ministro, hoje, que ele deixou claro que isso aqui não é uma Assembleia Constituinte. Nós não estamos com uma tela em branco, pincéis e tinta nas mãos para, com um raciocínio, escolhermos qual a melhor forma. Há uma legislação de regência que respeitou a história do Estado brasileiro, respeitou os movimentos. E aí eu vou dar a palavra para uma colega que está falando do auditório. Não é exagero quando fazemos a crítica aos movimentos laicizantes, que se tornaram tão ou mais dogmáticos do que os setores mais fundamentalistas da região. Vemos o seguinte caso: uma conhecida militante em prol da causa laicizante estava assessorando o MEC quanto aos parâmetros curriculares nacionais, e justamente na temática de pluralidade cultural. Estavam sendo elaborados quando chegou às suas mãos o processo para que o MEC analisasse o PCNE, o plano elaborado pelo FONAPE. A assessora simplesmente se recusou a emitir o parecer. Alegou que, entre aspas, se sentia impedida de fazer qualquer análise de um texto que incorporava questões religiosas, em suas próprias palavras. Em primeiro lugar, porque eu sentiria violado meu direito à liberdade de consciência, por ter convicção cidadã de que não compete ao Estado manifestar-se em matéria de religião. No judiciário, é vedado ao juiz pronunciar o chamado non licet, ou seja, não julgar a causa, deixando de emitir a sentença. Não foi exatamente isso que essa assessora, impregnada de crenças e preconceitos, fez ao recusar-se a cumprir sua função em nome de um pretenso discurso de laicidade, quando na verdade é de exclusão de qualquer corrente de pensamento diferente da sua. Como segunda razão da sua recusa, a assessora alegou que seria impossível para mim ler um texto que se pretendia construir de uma perspectiva multirreligiosa e ecumênica, tendo a responsabilidade de elaborar uma resposta que seria a do Estado brasileiro, já que somente poderia fazer essa leitura a partir da minha visão individual e, por isso, nesse caso, necessariamente restrita à minha própria crença. Fecha aspas. Ora, todos os outros pareceres que qualquer pessoa emite não se revestem dessa característica? Na verdade, o fato oculto é de que, geralmente, a voz que clama por tolerância nem sempre está disposta a voltar-se sobre si mesma e exercer a tolerância. Eu queria falar mais da vertente humanística, que ela foca o currículo, é a quarta, né? A primeira via, a via de negação, seria muito bonita se não fosse inconstitucional, se estivéssemos... Ela inaugura, inclusive, uma tese jurídica nova de que haveria um texto constitucional originário inconstitucional. Haveria inconstitucionalidade na Constituição, no seu texto primais. A humanista foca o currículo e a cultura e a história. Se divide em humanista histórica, o conteúdo do ensino religioso é a história das religiões. A crítica que se faz a essa linha é o esvaziamento do fenômeno religioso, que se torna meramente descritivo e sem adesão para o progresso humano. E a vertente humanística integradora, por sua vez, defende que devem ser ensinados valores mais elevados que permeiam todas as religiões. Só verificar ali. Todas as religiões, como a fraternidade, a compreensão, o amor, a alteridade. O homem existe propriamente como homem somente quando diz Deus, pelo menos como pergunta. Pelo menos na forma de pergunta a que se responde negativamente. A morte absoluta da palavra Deus, morte que apagasse até mesmo o seu passado, seria um sinal não mais ouvido por ninguém de que o homem mesmo morreu. Obrigado, ministro. Eu agradeço ao doutor Manuel Moraes.